Temos que ficar bem à vontade. Profe, eu não lembro se nas tuas era para gravar ou não. Bom, tu que sabe se quiser gravar. Tá, qualquer coisa depois fica bem Sim, tranquilo. Tá. É que eu não me lembro se nas tuas tu queria que gravasse ou não. se quiser. Eu acho que a primeira foi gravada, não me lembro se tem todas as gravações. Vocês estão me ouvindo bem hoje? Tá bem, tá bem, tá bem show, profe. Então tá. Pessoal, então assim, vocês vão conversar comigo no chat ou aqui na. Ou vocês vão abrir o áudio e vão falar. Então, assim, que nem a prof disse, hoje nós vamos conversar então sobre as dúvidas que vocês ainda têm, tá? Eu vou pegar aqui alguns feedback das redações que a prof respondeu para vocês, tá? Vou falar um pouquinho no que eu senti, que ainda teve um pouquinho de dúvida, né? Mas isso é bem pontual, né? Lá na competência 1, então ainda teve algumas redações que apresentaram truncamentos de ideias, tá? Quando a gente fala em truncamento, às vezes vocês utilizam a pontuação de maneira inadequada e aí as ideias, os períodos, eles acabam ficando truncados, tá? Na avaliação do Enem a gente chama assim, tá? Então, períodos com truncamentos, tá? Então, eu vou pedir para vocês se atentarem um pouco a isso, tá? Cuidar, tá? Para não separar sujeito de predicado, né? Quando eu falo em sujeito, é aquele que está que está ali fazendo a nossa ação, né? E o predicado é a partir do verbos, advérbios e assim por diante, tá? Então, cuidar para não separar o sujeito e predicado, né? Tem gente que separa com o uso da vírgula, tem alguns que separam com o uso do ponto, né? Então, muito cuidado para isso, tá? Evitar também parágrafos longos, períodos longos, não parágrafos longos, períodos longos, tá? Então, dentro de um parágrafo, vocês escreveram lá a redação de vocês, tá? Tem 5 parágrafos, 4, 5, né? Cuidar para que esses parágrafos, dentro deles, vocês coloquem períodos curtos, tá? Então, assim, cada 2, 3 linhas, por exemplo, né? Vocês façam, vocês separam esses períodos. Esses períodos podem ser a partir com o uso de vírgula, ou vocês podem ainda estar utilizando o ponto, tá? Para separar eles. Aí, o que mais? Cuidar com a margem do texto, tá? Para vocês não estarem escrevendo em monobloco, né? O texto de vocês precisa estar bem claro aonde está a minha introdução, aonde está o meu desenvolvimento, tá? Então, o desenvolvimento de 2, 3 parágrafos e a nossa conclusão. Lembrando, aqui já vou falar da conclusão, tá? Na conclusão, vocês têm que sempre trazer o gancho do tema da redação, né? Do que é? Qual é a proposta da redação, tá? Então, vocês têm que trazer essa abordagem do tema na conclusão de vocês, certo? Diferenciar as letras maiúsculas de minúsculas, né? Tem gente que escreve tudo com letra maiúscula, mas tem que ficar claro, né? Aonde começa uma ideia e aonde termina, tá? Cuidar com a repetição de palavras, né? Então, às vezes ali o tema, né? Ou um sujeito, por exemplo, vocês podem substituir com o uso dos pronomes, tá? Então, fazer essa adequação. Ali eu lembro que teve alguns casos na competência 1, assim, foi um pouquinho mais sério, mas a gente foi alinhando e ficou tudo certo, tá? Aí depois, na competência 2, né? O que a competência 2 vai abordar, tá? Então, vocês escreveram todo o texto de vocês, né? Aí vocês vão fazer a correção do texto, vão observar se dentro dos parágrafos tem os períodos curtos. Na competência 2, então, o avaliador vai avaliar se vocês abordaram o tema de forma completa, tá? Então, toda aquela temática que vai estar lá em letra maiúscula, vocês têm que abordar, tá? Porque é na competência 2 que vai ser avaliado. Junto com o repertório cultural legitimado, tá? Então, quando a gente fala em legitimado, é ter um autor, tá?
é ter uma constituição, uma lei, tá? Que fundamente o que vocês estão falando, tá? Então, isso é um repertório cultural legitimado, tá? Que é importante aqui na competência 2, certo? Por que ele vai ser legitimado? Porque ele vai ter uma relação com o tema de vocês, tá? Então, não pode ser solto. Eu vou falar lá uma frase do Kant, né? Mas é uma frase que não tem nada a ver com o meu tema, tá? Então, eu vou falar essa frase, mas depois eu vou justificar, né? Eu vou fazer um gancho ali, uma amarra com o meu tema. Ok, pessoal? Tudo certo? Na competência 3, então, que é aquela, né, que apresenta o projeto de texto de vocês. Então, precisa ficar bem claro que vocês elaboraram um projeto, que o texto de vocês não é uma mera colocação de ideias ali, que vocês têm um projeto de texto, que nesse projeto de texto vai ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Que vai apresentar também um ponto de vista, né? Lembro que a prof falou várias vezes para vocês que em relação a qualquer tema, eu não posso ficar em cima do muro, né? Eu tenho que defender ou uma ideia ou outra, tá? Ou eu vou ser contra ou eu vou ser a favor, tá? Quando eu sou contra, eu vou justificar por meio dos meus argumentos o porquê que eu sou contra. Quando eu sou a favor, também vai ter os meus argumentos que justificam isso, tá? Então, assim, eu diria que a gente começa com esse projeto de texto, tá? Então, lá no rascunho de vocês vão desenvolver o projeto e aí depois vocês vão falar da temática, né? Vão ir ali para a competência 2, vão abordar o tema, né? Vão fazer a introdução, o desenvolvimento, né? Vão aprimorar isso. Aí depois a gente vai ver a competência 4, que é o uso do repertório dos operadores argumentativos, né? Lembrando que esses operadores argumentativos são aqueles elementos coesivos, né? Aquela listinha lá que a prof passou para vocês. Então, é importante vocês estarem utilizando e utilizar de maneira adequada. Então, assim, ó, dentro de um parágrafo, né, vocês podem utilizar 1, 2, pronomes também a gente chama de, alguns pronomes também, eles são os nossos operadores argumentativos. E aí, entre os parágrafos também, tá? Mas assim, ó, eu sei que teve gente que usou primeiramente, ou em primeira, né? O primeiramente, ele não entra como operador argumentativo. Já em segundo momento, né? Ideia de segundo, já ele vai contar como um operador argumentativo. Então, para a redação de vocês ser avaliada com 200 pontos na competência 4, tá, pessoal? Vocês precisam ter operadores argumentativos, esses elementos de coesão, dentro dos parágrafos, tá? Então, pelo menos 2 entre. E, não, entre não. Dentro dos parágrafos. E entre os parágrafos, vocês precisam ter pelo menos 2, tá? Então, assim, quando vocês utilizam eles de maneira adequada e quando vocês fazem uso deles também, tá? A nota de vocês eleva aqui na competência 4. Então, vejam como é que é bem, que não é difícil, tá? E eu senti também que vocês tiveram, foram felizes, né? Na competência 4, que a maioria de vocês usou, tá? E usou de maneira adequada também, certo? E aí, na competência 5, pessoal, só um minutinho que eu vou fechar uma porta aqui, que tá fazendo muito barulho. Na competência 5, então, vocês serão avaliados se vocês desenvolveram uma proposta de intervenção, tá? Então, essa proposta de intervenção tem que responder os porquês lá, né? Então, quem vai fazer isso? De que forma que vai ser feito isso? Quando? Por quem, né? E um complemento, tá? Então, uma das perguntas lá, né? Um desses porquês, eles precisam ter um detalhamento, tá? Tem candidatos, às vezes, que apresentam 2 propostas de intervenção, tá? Aí, o que os avaliadores avaliam? A mais completa, tá?
Então, assim, ó, cuidar para responder todas as perguntas lá que a professora passou para vocês e fazer um detalhamento, tá? Lembrando que eu já falei no início aqui da nossa aula de hoje, que vocês precisam trazer na proposta de intervenção de vocês a temática, tá? Então, essa proposta ela não pode ser solta, né? Então, para resolver de acordo com, né? Aí vocês vão trazer o gancho da proposta e vão responder essas, cabe às autoridades, juntamente com não sei quem, né? Fazer, promover, né? Palestras, conscientizar e parará, tá? Então, vocês precisam desenvolver essa proposta de intervenção bem completa, tá? E aí, galera? Agora é com vocês. O que vocês têm de dúvida? E pensarem em alguma coisa? Agora que eu fiquei falando aqui, vocês lembraram de alguma situação que vocês tenham dúvida? Podem escrever ou se vocês querem abrir o microfone. Assim, fiquei muito contente com os resultados de vocês. Eu acho que vocês estão no caminho certo, né? Aqui nós temos vários alunos, pelo que eu observo, que é do segundo ano, né? Então, vamos fazer esse primeiro Enem aqui para se preparar, para ver como que é, né? Isso é muito bom, gente. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. E aí, alguma dúvida? Luana, Sabrina, Cauã, Joana, Juliana? Prof, se ninguém tiver dúvida, a gente pode conversar sobre os possíveis temas de redação que vai cair? Ah, sim, aham. Quem que foi que falou? A Sabrina? Isso. Então tá. E aí, pessoal? Tudo certo, então? Prof, eu tenho uma Oi. dúvida. Quando eu estava escrevendo a redação, tem que usar a terceira pessoa, né? Mas, tipo, lá no final eu usei, por exemplo, feito isso, estaremos caminhando para um fim, não sei o quê. Eu poderia usar esse estaremos como nós? Como nós? Sim. Aham. Não Sim. tem problema? Pode ser. Não, não tem problema. Ah, tá bom, era só isso mesmo. Aham. E aí, galera, mais alguma dúvida? Não? Tudo certo? Vamos gabaritar agora nos próximos domingos, né, gente? Friozinho na barriga já? Uma preocupação, né, gente, com o Enem. Com todas essas mudanças que está tendo. Mas está confirmadíssimo, né? Vai acontecer. Pois é, eu estava até em dúvida, porque o Big falou no grupo que talvez iam adiar, né? Mas eu acho que não. Eu saí uma entrevista ontem, eu acho, né? Que tá tudo mantido, né? Que apesar das demissões que teve, né? Tá garantido. Menos mal, porque tem muita gente que tá se preparando, né? E lá em janeiro é férias, né, gente? Não, nada de prova, como foi ano passado. E aí, o que vocês sugerem? O que vocês acham que vai ser? O que vai cair, será, esse ano? Quais são os palpites? Eu vou confessar para vocês que eu não gosto muito de dar palpite, assim, né? E com os meus alunos também eu trabalho temas bem aleatórios, porque eu acho, assim, que se vocês têm a estrutura do texto, qualquer tema que cair, gente, vocês vão se dar bem, né? E eu percebi também nas redações de vocês que vocês são alunos que leem, né? E isso é muito bom, né? Isso vai facilitar. E aí, Sabrina, quer dar uma ideia do que tu acha que... Eu até tinha comentado em outra aula, eu acho que eu acharia que ia cair o novo ensino médio, né? Mas eu não sei. É interessante nessa temática. E tá bem no auge agora, né? Que nem vocês não vão pegar, né? Mas os alunos, a partir do ano que vem, não vão se escapar. Hoje eu iniciei um curso também sobre o novo ensino médio.
Assim, a expectativa é tudo de bom, né? Mas eu não sei se aqui na nossa região, né? Que querendo ou não, os nossos jovens, eles gostam de trabalhar, né? Eles precisam trabalhar, eles querem trabalhar. Eles não veem a hora de sair do ensino fundamental para arrumar um trabalho. E aí agora ficar... Que nem vocês que estudam ali no instituto, a maioria, né? Esses que têm um F, 2B, ali 2A. Vocês já estão acostumados, né? Mas muitos dos outros, né? Eles vão... Que a ideia é 5 dias na semana, 6 aulas, né? De manhã, vamos dizer, e um dia à tarde. Certo? E aqueles que estudam à noite, por exemplo, eu trabalho no La Salle à noite, né? E nós temos um ensino médio bem forte lá. Esses que estudam à noite vão ter que estudar um ano a mais, né? Então vão ser 4 anos. Aí tem muitos que estão apavorados, né? Porque um ano a mais. Mas vão ser novas experiências, né? As ideias são ótimas, né? Espero que dê certo. E de repente, né? Qual é a opinião de vocês sobre esse novo ensino médio? Qual é o ponto de vista de vocês? Pois é, prof, que nem você falou que muita gente quer trabalhar e tudo mais. Eu acho que tem muita gente que vai abandonar os estudos porque não tem condições de ficar sem trabalhar. Exatamente. E assim, ó, quando a gente, que nem vocês, assim, na idade de vocês, a gente quer comprar as nossas coisinhas, a gente quer ter o nosso dinheirinho para sair, para comer um lanche, para, enfim, comprar nossas coisas. E agora, né? Se vai ter que trabalhar. O número de evasão pode ser que aumente, né? E aí surgiu uma ideia também deles estarem dando um auxílio, né? Uma bolsa também. Só que, claro, que essa bolsa não vai ser para todos, né? Sim, essa bolsa seria para quem recebe menos que 2 salários mínimos, né? É isso aí. Então, assim, não vai atingir todos, né? E aí, como é que fica? E assim, ó, lá na minha escola são a grande maioria de baixa renda, né? E assim, todos eles, assim, trabalham, sabe? Que nem no noturno ali, gente, eles trabalham o dia todo. E à noite eles vão para a escola. E durante o dia também, aqueles que estudam de manhã, muitos estudam à tarde, trabalham à tarde, né? Ou ao contrário também. Vamos ver o que vai rolar, né? Mas vamos ter que encarar. Mas vocês lembram que uma vez tinha, né, o tal do ensino inovador, não sei se vocês ouviram falar. Em algumas escolas aqui de Concórdia tinha, no Lavo e no Vidal. E foi que não deu muito certo, né? Eu lembro que teve uma turma de terceiro ano que fechou com 2 alunos, né? Mas tiveram que formar, né? Tiveram que concluir, né? Mas pensa, 2 alunos e no início era a sala cheia, né? Pois é, né? Ninguém mais quer estudar o dia inteiro. É que, gente, estudar não é fácil, né? Vamos e viemos, né? Quem diz que... Tem gente às vezes que diz, ai, aquele ali só estuda, né? Ah, vai só estudar para ver, né? Mas é o caminho, né, gente? É o caminho. Esse é o caminho. Para depois a gente colher bons frutos. Mal eles sabem que é melhor estudar do que trabalhar. Isso aí tem que... a vida de adulto não é fácil, gente. E vocês têm que aproveitar, tem que estudar, tem que se formar, tem que fazer tudo primeiro. Depois, que quando a gente já constitui família e estudar, a gente não é fácil. E aí, um outro tema, galera, além do novo ensino médio, achei legal a temática, né? Alguém gostaria de dar mais um palpite? Não? Se a gente for pesquisar na internet, tem bastante coisa lá, né? Pessoal, evasão escolar. É isso aí.
E aí, o que a gente vai dizer, né? Daí nós estávamos aqui já comentando um pouquinho, né, sobre a evasão escolar, né? Por que os alunos se evadem, né? Por conta, né? Às vezes por falta de motivação, né? Por conta que eles precisam trabalhar, né? E aí, qual seria, o que nós poderíamos pensar de proposta para isso? Tema bem pertinente também, né? Sempre pensando, tá, pessoal? Qualquer temática, né? Vou pensar qual é o meu ponto de vista, né? E aí eu vou usar os argumentos e pensar uma proposta para isso. Como é que eu vou resolver o problema da evasão escolar, né? Aí o governo já pensou na ideia da bolsa, né? E aí, que outras ideias? Né? Como tornar o ensino mais atraente, mais atrativo, né? Para segurar os alunos na escola? Né? O que se pode fazer? Né? Então, a gente tem que pensar nessa linha. Um outro palpite? Cauã, tu tem alguma coisa em mente, sim? Não? Então tá. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a sala aberta aqui, tá? Vou ficar na sala, aliás. E aí, se surgir, prof, em um tema que cai, os fatores motivadores da violência escolar. Por exemplo, eu teria que realmente falar sobre os fatores ou eu poderia colocar as causas e consequências da violência escolar? Fatores motivadores da violência escolar. Isso, daí você vai falar quais são os fatores, exatamente. Aí, ali no desenvolvimento teu, nos argumentos, aí você pode citar quais são as causas e as consequências dessa violência escolar, tá? Tu tem que falar ali quais são os fatores motivadores da violência escolar, tá? Então, por exemplo, lá na tua introdução, tu vai dizer, né? E aí, você vai dizer quais são as causas e as consequências, usando como argumentos. Provavelmente, né, vamos pensar que se a temática fosse essa, teriam alguns dados, né, teria algumas pesquisas. Então, assim, você poderia se basear nela, né, para falar sobre as causas e consequências, né? Provavelmente vai ter também um dos textos falando quais são esses fatores motivadores da violência, né? Então, assim, é importante você falar quais são os fatores motivadores. E aí, depois, como argumentos ali, né, no segundo e no terceiro parágrafo, poder falar sobre as causas e consequências. E aí, lá na conclusão, tu vai voltar a abordar o tema, né, vai voltar a falar dos fatores motivadores e propor uma solução para acabar com a violência escolar, tá? Isso aí. Deve falar de tudo isso. Talvez possa cair algo sobre fake news também. Exatamente. Boa ideia, né, Juliana? Aqui também, né? Aí você começa falando dos fake news, o que são os fake news, né? Aí você pode citar alguns exemplos de fake news, né? Como repertório cultural legitimado ali, né? Trazer um exemplo, por exemplo, vai configurar como repertório cultural, tá? E aí, alguns argumentos, né? Algumas ideias sobre, né? De repente, os malefícios que isso causa, né? E aí, lá na proposta, como acabar, né? Então, tu vai trazer de novo a ideia dos fake news, e aí depois você vai resolver, né? O que é possível fazer, né? Você não, a sociedade, né? O que os órgãos competentes precisam fazer, né? Para resolver essa questão. Pessoal, tô sendo clara falando assim? Gente, olha quanto tema bacana que teria, né? Nossa. Isso aí.
Vamos lá, vamos conversando. Vamos tirando nossas dúvidas aí. Vamos palpitando, né? Vai que um desses temas vai cair na redação, né? Nós vamos ficar muito felizes. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana, eu já trabalhei com os meus alunos esse tema, né? Também é uma questão que está bem alta, né? Cada vez mais difícil também. Inclusive, aqui no nosso município, a gente já está enfrentando, né? Uma vez para a gente se locomover da nossa casa até o nosso trabalho, em 5, 10 minutinhos a gente estava lá. Agora a gente já precisa sair com antecedência, né? E mesmo assim, às vezes a gente tem que cuidar para não se atrasar. Então, o que pode ser feito? Quais são as causas? O que aconteceu? Né? Então, o que é essa mobilidade urbana que vocês vão abordar lá na introdução? Aí depois falar um pouquinho, talvez, de como que era, né? Ou o que foi pensado, ou o que não foi pensado sobre isso, e que agora, né? E que agora veio aumentar essa problemática, né? De repente, citar, por exemplo, uma cidade como Brasília, que foi uma cidade planejada, né? Como um repertório, né? Legitimado ali. E também vai ter, que nem a Prof disse para vocês, vai ter os textos motivadores ali que vai ajudar vocês, tá? Então, vocês podem usá-los também. E aí, lá na proposta, então, eu volto a falar sobre a mobilidade urbana e o que é que eu vou fazer, né? O que é que a sociedade, o que é que o governo, que os órgãos competentes podem fazer para resolver essa questão da mobilidade urbana, tá? O que, como, quem vai fazer, de que forma que será feito, e aí, né, a finalidade, né? Lembrando do detalhamento, tá, gente? Tem que ter um detalhamento ou da ação, ou do efeito, ou da causa, tá? Insegurança alimentar. Pesquisei algo agora no Google. Foi o primeiro que eu não saberia escrever. A gente teria que ver o que os textos motivadores vão falar, né? Tu conseguiu ver, Sabrina, o que o texto motivador fala? Será que é questão da falta de alimentos? Teria que ver um pouquinho mais da temática, né? Insegurança alimentar. Vê se tu consegue achar um pouquinho a proposta mais completa, né? Pra gente analisar. Espera aí. O conceito de insegurança alimentar engloba disponibilidade, instabilidade, acesso e utilização de alimentos. Mas é isso aí, então. É questão da... Gente, eu não pesquisei, eu não sei de fato se é isso mesmo, mas ontem, numa conversa na sala dos professores, um professor, ele disse que ouviu, né, que eu acho que ele assistiu um jornal, sei lá, que na China o governo está pedindo, não sei se, viu, pessoal, é o diz que me diz que, né, que o governo da China está pedindo para as pessoas estocar alimentos, né, não sei se é verídico isso, mas eu acho que essa insegurança alimentar vai englobar isso, né, pode ser também algo sobre obesidade infantil, né, então a questão de que muitas pessoas não têm acesso, né, aos alimentos, né, instabilidade, disponibilidade. Aí outra coisa que vem é o preço, né, o preço alto, né. Ali também, né, a gente teria que pensar, né, vamos pensar lá que eu vou abordar a temática, né, o que causa isso, né, falar de repente um pouquinho da inflação, né, algo sobre obesidade infantil também, pessoal, é um assunto que está cada vez mais em alta, cada vez mais as nossas crianças, né, estão sofrendo com esse problema, né, então o que pode ser feito? Então lá na introdução eu vou falar sobre o que é obesidade infantil, né, aí depois eu vou desenvolver por meio de argumentos, vou trazer algum dado, né, que vai ter um texto motivador lá dizendo que, por exemplo, em tal cidade, ou no ano tal, até o ano tal, era assim, que hoje está dessa forma, né? Aí vem a questão que vocês podem abordar, que
que as nossas crianças, né, elas estão cada vez mais, vamos dizer assim, paradas, né? Que elas não se movimentam mais, não brincam mais, né? Ficam o dia todo na frente da televisão ou com o celular na mão, que essa pode ser uma das causas da obesidade infantil, né? E aí pensar na proposta de intervenção, de que forma, né, que nós vamos resolver isso, tá? Quem é que vai resolver isso, né? Ou vocês podem discordar também, né? Dizer que não existe, né? E aí? Alguém gostaria de falar também, pessoal, sobre esses temas aí? Olha quantas ideias já surgiram aqui. Então, Juliana, como a prof te disse, gente, eu nem consigo pensar ainda sobre o tema, que assim, não parei para pensar assim no que é. E todos esses temas aqui que vocês trouxeram, eu achei eles bem interessantes, né? E pode ser que caia um desses sim, né? Que nem ali do novo ensino médio, que tá super em alta, que tem muita propaganda, né? Nem tinha pensado sobre isso. Que tem muita propaganda na televisão, na rádio também, né? Que eles costumam fazer sobre, né? Sobre questões sociais, né? Evasão também, gente, achei bem pertinente. Vamos aguardar, né? Para ver o que vai rolar. Pessoal, isso então? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Como eu disse, eu vou ficar aqui na sala, tá? Se alguém tem alguma dúvida, eu vou ficar até 7h10, 7h15. E aí, vocês podem me questionar, tá? E também, se durante a semana vocês têm alguma... Eu tô com uma redação de uma aluna, não me lembro de quem, para corrigir. Eu acho que amanhã de tarde eu vou dar uma olhadinha, que me mandou essa semana. E aí amanhã de tarde eu tenho uma D na escola, eu vou dar uma olhadinha e daí eu respondo. Não sei se é de alguém de vocês, não me lembro agora. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham também, vocês podem me pedir. Às vezes a prof demora um pouquinho, tá? Mas assim que dá, eu respondo para vocês bem tranquilo, tá? E, como eu já disse, depois, quando vocês tiverem os resultados, eu gostaria que vocês me compartilhassem comigo, tá? Para me dizer como que vocês foram. Mas eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem. Eu estava vendo agora aqui num site do portal NEM, do Enem. Enfim, aqui foi publicado dia 20 do 10. Então, questões do meio ambiente, né? Daí fala aqui do lixo urbano no Brasil, do saneamento básico, da crise energética e hídrica no Brasil, agronegócio,
desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Daí, na questão da saúde pública, valorização do SUS, importância da vacina, alimentação saudável, pobreza menstrual, automedicação, histeria coletiva, homologação da telemedicina no Brasil, tabagismo acho que não, importância do esporte. Aí aqui temas, então, temas aqui da educação, evasão escolar, que vocês comentaram, inclusão de grupos minoritários, terceira idade, déficit de atenção, etc. Educação ambiental, educação financeira e patrimonial, educação socioemocional, bullying, ensino à distância. Ensino à distância também é. Investimento na atividade científica, papel da família na escola, estatística em educação, políticas públicas educacionais, né? Aí, cidades aqui. Nossa, cidades tem bastante. Vou lendo aqui para vocês, tá? Abandono de incapazes, trabalho voluntário, violência, ampliação dos direitos LGBT, direitos trabalhistas para os empregados domésticos, ecoturismo e assédio sexual, cultura do autocuidado, cultura do cancelamento. Essa cultura do cancelamento teria que ver um pouquinho mais da proposta, né? Consumismo entre os jovens no Brasil, símbolos da pátria, questões indígenas, comércio de games, liberdade econômica, ativismos nas redes sociais, assédio moral no mercado de trabalho, aplicativos de mobilidade urbana. Talvez se cair alguma coisa ali, por exemplo, de mobilidade urbana, a gente pode estar citando, né, como argumento, ou na proposta, né, a questão dos aplicativos, né? Legislação do empreendedorismo, né? Então, olha que tem vários possíveis temas, né? Só um pouquinho, tá, pessoal? Tá, vamos ver aqui. Joana, sim, você pode mandar sim para mim, tá? Se caso eu não conseguir olhar hoje, mas amanhã de tarde é Profiole, eu te mando. Influenciadores digitais. Por isso que foi o primeiro que a Prof pensou, né? Ainda pensei lá no início do ano e eu deixei separadinho no meu drive, né? Daí por isso que eu trouxe para vocês esse tema aí. E tem uma infinidade de outros temas que é possível, né? O agronegócio, né? Tá bem alto. E também, né, Sabrina, tem muita propaganda, né? Então, se vocês observarem, né, na televisão, né, tem várias propagandas sobre isso. Viu? As ideias são várias, né? Mas o tema vai ser um só. Então, assim, ó, que nem a Prof disse para vocês, se vocês tiverem o projeto de texto de vocês, qualquer tema que cair, vocês vão se dar bem, tá? De qualquer um vocês vão conseguir falar. Dá uma leitura bem atenciosa para os textos motivadores, né? Que lá eles trazem bastante informação, né? Que vai ajudar vocês. Mais alguma dúvida?
Sim, então tá. Boa noite, tá? Qualquer coisa vocês podem me chamar, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se identificam, tá? Se eu não puder responder na hora, assim que der, a prof responde. Combinado? Obrigada por participarem das aulas, tá? Fico muito feliz de ter contribuído com vocês e tenho certeza que vocês vão se dar muito bem na redação, tá bom? Um abraço a todos e boa sorte, tá bom? Tchau, gente. Sabrina, a prof caiu, a prof disse que ela já estava encerrada as questões. Já está encerrada a aula dela, Big. Tá. Então eu vou chamar o pessoal lá e vamos ser Banjari. Será que vai vir bastante gente? Não sei. Essa semana tá meio fraco o movimento. É que o pessoal tá cheião, meu Deus, guria do céu, eu também. Acho que essa aqui é a nossa última. Tu lembra se é a última aula da nossa disciplina? Eu não lembro, Big. Pois é, eu também não. Eu deixa eu ter. Eu também não lembro de cabeça se é a última. Vamos esperar um minutinho. Começamos da 8h05. Deixa eu até parar essa gravação. Senão vai estar gravando nós conversando. É que uma que o pessoal tá bem cansadão, meu Deus. Nossa, nós estamos chegando no final do semestre, assim. Que é só o pau da gaita, guria. Deixa eu terminar aqui essa gravação. Ouvi. Caramba. Vamos lá.